Prodígios da biopsíquica obtidos com o médico Mirabelli, Dr. Eurico de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro. Antiga doutor em Hermetismo ad honorem pela Escola Superior, livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Mirabelli em 3 livros nacionais que tratam de espiritismo ou psiquismo. Inumeráveis livros e revistas do Brasil e de além-mar têm se ocupado na íntegra ou apenas em tópicos e passagens especiais da personalidade psicodinâmica de Mirabelli, antes de tratar da bibliografia mirabeliana propriamente dita, que relacionei sobre a epígrafe imediata. Desejo referir-me aqui a 3 livros onde há capítulos sobre as faculdades ou sobre a pessoa do popularizado metérgico. O primeiro, em ordem cronológica, é o da autoria do senhor Ad Limas Frois, O Espiritismo na Sociedade de Medicina no Rio de Janeiro, aparecido em Pelotas, no ano de 1928, e editado pela conhecida e conceituada Livraria do Globo, daquela cidade rio-grandense do Sul. De 12 páginas, o capítulo 7 de 12 páginas é consagrado a Mirabelli, resume experiências e resultados recolhidos em São Paulo e Santos pela Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso, e que consta no inquérito saído a lume em 1926 sob o título O Médium Mirabelli, livro de exposição científica de alguns fenômenos metapsíquicos, de crítica às prevenções sistemáticas da medicina oficial e opositores negativistas, de documentação e de combate ponderados, completamente favorável a Mirabelli. A segunda obra, de 1931, é assignada de colaboração pelos doutores Leondino Ribeiro e Murilo de Campos, docentes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Intitula-se O Espiritismo no Brasil. Tem-se como subtítulo elucidativo Contribuição ao seu estudo clínico e médico legal. Não discutirei o ponto de vista doutrinário, nenhum acúmulo documental cheio de nomes próprios e estrangeiros, graficamente desfigurados pela revisão. Outros já o fizeram, mais ou menos extensamente, como o Dr. Carlos Embaçaí, no seu volumoso trabalho O Espiritismo à Luz dos Fatos. Direi somente que a orientação da obra é contrária ao psiquismo experimental. Em menos de 3 páginas, esses dois autores excerpitam e quintessenciam o que escreveu o senhor Lima Frois no livro citado relativamente à mediunidade de Mirabelli, Os Fatos Maravilhosos, produzido sob severo controle de homens cultos e portadores de diploma científico. Pelo médico que estudamos, são pejorativamente equiparados, na opinião dos 2 estimáveis médicos, a meras habilidades de politiqueiro. Não é dito isto concludentemente no texto, porém é declarado em legendas, à margem ou abaixo de 2 fotografias reproduzidas. Num é apresentado Mirabelli de frente e de perfil, com explicação de que as fotografias provêm do Gabinete de Investigações da Polícia de São Paulo, em 21 de março de 1929. Ao ser preso por exercer o falso espiritismo, donde se pode concluir que há um espiritismo verdadeiro, figura a outra um aspecto parcial, e já mencionado aqui, da sessão em que se corporificou psiquicamente o poeta Giuseppe Parini, gostosamente informa a legenda explicativa. Guiche, extraído da tese do Dr. Basílio Marcondes Machado, reprovada pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1922. Outro livro em que há referências passageiras a Mirabelli, e cujo título é Contribuição ao Estudo da Psiquiatria, Espiritismo e Metapsiquismo. Mirabelli, amarrado antes de se submeter às experiências nos primeiros tempos da sua vida psicodinâmica.
sessão científica na Academia de Estudos Psíquicos César Lambroso, São Paulo, em plena luz, vendo-se o médico seguro de ambas as mãos e controlado por observadores e facultativos. Durante a campanha anti-Mirabelli, o médium, antes de se submeter a uma experiência, é cuidadosamente examinado pelos senhores doutores Carlos Niemeyer e Alegrete Filho, conceituados médicos, o Barão de Ergote, literato e conhecido estudioso da ciência psíquica, o Dr. Silvio de Campos, advogado ilustre e prestigiosa figura do Partido Republicano Paulista, Dr. Júnior Mota, diretor do jornal São Paulo, distinto advogado e jornalista, e outros cavalheiros de alto conceito social do livro Resultado de um Inquérito. Durante a campanha anti-Mirabelli, sessão experimental organizada pelo senhor Dr. Augusto Corrêa Lima, ex-deputado federal pelo Ceará, com a presença do senhor Dr. Leopoldo de Freitas Bulhões, vendo-se os antebraços do médium parcialmente desmaterializados, do livro Resultado de um Inquérito. Comunicação transmitida pelo punho de Mirabelli em japonês. Marinha executada por Mirabelli em estado de transe na Praia Grande, próximo a Santos. Quadro representado um casal de gatos num telhado do presídio da imigração São Paulo, pintado por Mirabelli em transe quando ali esteve presa ao triunfar a Revolução de 1930. Sugestiva cena pictórica em negro delineada por Mirabelli mediunizada e reproduzido o beijo da avó de um pintor de além-mar.
Expressiva tela característica pintada a óleo por Mirabelli, em transe que diz servir-se da sua mão o artista italiano Risieri, outrora residente na Rússia. A paisagem nivosa representa uma igreja ortodoxa de Gorlice, nos arredores de Reval, Estônia, em uma casa de morada ou de vilarejo onde passam temporadas o escritor Tolstói. Na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Primeira evolução de uma corporificação fantasmal. Sustentem o médio em transe, o doutor sustenta o médio em transe, o doutor Carlos de Castro. Na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Segunda evolução de uma corporificação biopsíquica vence através de uma gaze ou de um sudário os cabelos de uma entidade feminina. Na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, terceira evolução de uma corporificação biopsíquica completa sempre com o médio em transe e absoluto controle. Na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Corporificação integral e demorada do poeta Giuseppe Parini, entre o médio em transe e o Dr. Carlos de Castro. Na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Parini, corporificado biopsiquicamente, declara versos entre o médio em transe e o Dr. Carlos de Castro. Materialização do Instituto do intitulado Califa Harun al-Rashid, na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Entre o médio inconsciente, o Dr. Carlos de Castro, o Dr. Olegário de Moura e outros controladores do fenômeno. Materialização viva do escultor Petruccelli diante do médio inconsciente do Dr. Carlos de Castro e outros, na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso, São Paulo. Em meio à sessão de fenômeno psíquico na Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso,
São Paulo, operou-se uma corporificação humana que se desvanecera no momento de ser batida a chapa fotográfica junto ao médio em transe. Voltando à fotografia da identificação de Mirabelli e a respectiva legenda que amargeia na aludida obra desses facultativos e professores que devemos presumir sejam cavalheiros, encontramos o seguinte desmentido formal, página 79 do livro Cultura Espiritual Sem Fanatismo, publicado por Miguel Carr em 1932, com a destruição sumária da inculpação. A legenda é capciosa, porque não corresponde à verdade dos fatos e evoca dúvidas em detrimento do médium. Se não vejamos, a fotografia em questão não foi tirada em 1929, e sim em 8 de junho de 1930. Não foi tirada na polícia para identificá-lo como delinquente, mas a seu requerimento para ser aplicada a uma carteira de identidade que desde então traz no seu bolso e tem o número 543 e a data de 8 de junho de 1930, sendo assignada pelo chefe do Serviço de Identificação, o senhor João Lopes da Silva. Antes disso, verifique-se que nem todos que se propõem a historiadores sabem fielmente a escrever a história. A terceira obra, que se ocupa de Mirabelli em 2 dos capítulos diferentes, é o erudito e substancioso livro O Espiritismo à Luz dos Fatos, do Dr. Carlos Embaçaí, Rio de Janeiro, 1935, de 528 páginas. Primeiramente, comenta com vantagem as divagações depreciadoras de um cronista jocoso e borboleteante de São Paulo acerca do médium, depois de um epígrafe subordinado à vasta seção de médios experimentadores sob o nome de Cário Mirabelli. Descreve episódios espontâneos e admiráveis de pesquisa testemunhados pelo autor na sua própria residência na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Em ambos os comentários e explanações, conquanto julga, esse médico escritor possui Mirabelli uma espécie de mediunidade autoagressiva, ou de ser, diz ele, o que em linguagem espírita se chamaria de um indivíduo mal acompanhado. O Dr. Embaçaí, afinal, livre do receio nutrido pelo quebra-cabeça das suas porcelanas e dos seus cristais, termina assim a opinião expandida, as páginas 382 e 383 deste livro. Se Mirabelli fraudou algum dia, não sabemos. É de supor que a sua mediunidade sofra eclipse. É de crer mesmo que os seus operadores ocultos não sejam dos mais bem intencionados. Muitas conjecturas se poderão fazer a seu respeito. O de que não nos resta dúvida, como não tem restado aos que presenciaram fenômenos como o aqui assistimos, é que ele é um poderoso médium. Possa um dia compreender a alta missão que lhe cabe, perceba muito que se exige de um médium. O muito que se exige de um médium, saiba as responsabilidades que pesam sobre os ombros, medite no sacrifício que se deve impor e poderá prestar à ciência, à humanidade inestimáveis serviços. Bibliografia mirabeliana. Exclusivamente no tocante a Mirabelli ou às suas qualidades psíquicas, vão aparecendo estes volumes ou folhetos singulares. Editoriada pelo senhor Rodolfo Miculache, estabelecimento gráfico Radium Santos, 1926. Abre a série, a primeira publicação, copiosamente documentada e satisfatoriamente sintética dos fenômenos, o médium Mirabelli. Em subepígrafes, o que há de verdadeiro nos seus milagres e a sua discutida mediunidade posta à prova, resultado de um inquérito pela Academia de Estudos Psíquicos César Lambroso.
pelo Dr. Carlos Pereira de Castro, venerando médico, hoje residente em Mogi das Cruzes e decano dos Observadores Nacionais de Mirabelli, foi entregue ao público em 1930. Sociedade Impressora Paulista, São Paulo, sobriamente aprimorada brochura de razoável desenvolvimento, reunindo e descrevendo seguidas observações suas, bem como outras de fenômenos interessantíssimos, verificados na Fazenda Santa Rita, do seu colega Dr. Olegário de Moura, no município de Porto Ferreira, o espiritismo científico e as extraordinárias mediunidades do senhor Carlos Mirabelli, da autoria do senhor Miguel Carr, e por ele editados em São Paulo, tem saído as seguintes obras: Mensagens do Além, obtidas e controladas pela Academia de Estudos Psíquicos César Lambrosio, através do célebre médium Mirabelli. Eros, Gráfica Editora, 1929. Um médium Mirabelli, Mistificate. Papelaria Riachuelo, 1929. Martírios e Acrisolamento do médium Mirabelli. Eros, Gráfica Editora, 1930. Mantendo a Verdade, Eros, Gráfico Editora, 1930. E Cultura Espírita Sem Fanatismo. Sociedade Impressora Paulista, 1932. O Dr. Tadeu de Araújo Medeiros fez imprimir em 2 folhetos, no ano de 1934, uma entrevista concedida ao Jornal do Brasil e um artigo que inseriu no Correio da Manhã, ambas jornais do Rio de Janeiro, referentemente a Mirabelli. Intitula-se esses resumidos trabalhos: 1. As faculdades metérgicas do professor Mirabelli, e 2. A Academia Brasileira de Metapsíquica, Plano e Estatutos. A parte essencial delas é translada neste volume. Na tipografia do Globo de São Paulo, foi impressa em 1935 uma coletânea de apelos e agradecimentos. Dias antes, estampada em diário do jornalismo paulistano, sob o título Carmine Mirabelli, o maior metérgico do século. Presentemente surgem à luz da publicidade esses prodígios da biopsia obtidos com o médico Mirabelli. Suponho seu trabalho mais completo ou mais cientificamente documentado sobre o psicodinamo brasileiro, pelo extinto jornal A Plateia de São Paulo, no decorrer dos anos de 1920 e 1922, houve intensa divulgação dos fenômenos observados junto à pessoa de Mirabelli pelos seus controladores da então já fundada Academia de Estudos Psíquicos César Lambrosio, doutores Carlos de Castro e Olegário de Moura, médicos, doutor Henrique Braga, advogado, doutor Alfredo Navarro, engenheiro, doutor Francisco Guazelli, cirurgião dentista, major Osório de Barros e outros tornaram-se, nos seus relatos ardorosos propagandistas, as manifestações rigorosamente testemunhadas. Considerável número de artigos, de informações, de notícias apareceram, não só entre nós, como ainda no estrangeiro. Algumas figuram neste livro, em capítulos destacados, e para se avaliar o vultuosíssimo acervo das pesquisas, as quase durante anos e anos se multiplicaram. Basta dizer que, no montão de livros de actas existentes, foram consumidas umas 14 em devorador incêndio ateado ao triunfar a Revolução de 1930 nas oficinas da Folha, a capital, que funcionava nos baixos do mesmo prédio onde habitava Mirabelli, em São Paulo. Para assuntos novos, palavras novas, conclusão e síntese. A fim de não alongar mais esta introdução, que é uma espécie de prefácio ou antecipada visão do total da obra, deixarei de definir ou explicar melhor a significação de alguns vocábulos científicos que empreguei, dos quase vários foram por mim formados para exprimir ideias novas e substituir palavras dúbias e imprecisas na técnica da parapsique ou da parapsicologia. Refiro-me à psicodinâmica, psicodinâmico, psicodinamia, em vez de, respectivamente, médium, mediúnico, mediunidade. Assim também aporte, em lugar de transporte espontâneo ou sem contato dos objetos vindos do além ou de fora. Cristoquia, criptoxia e criptopsíquico, etc., identificados como a lucidez oculta ou penetração espiritual psíquica, a distância, RAPS,
do inglês rap, som tipológico dos móveis no interior das habitações. Vocábulo esse, aliás, já é empregado por outra em português, como o senhor Lima Frois no livro aqui aludido. Ficará isso com a explicação e a preferência das palavras biopsique em vez de psiquismo, metafísica, etc., igualmente usados no livro. E cosmosofia, ideada por mim para ser explanada ao remate do volume, no capítulo final, antes da bibliografia de obras consultadas. O que eu tenciono consignar aqui, ao encerrar esta exposição introdutória, é que, da minha parte, jamais empreendi nesses estudos e jamais prossegui no seu penoso itinerário, induzido por qualquer dogmatismo, levado por isto ou aquela preocupação religiosa. Só compreendo os fenômenos biopsíquicos, as manifestações reax do denominado espiritismo, no terreno seguro da natureza, não do sobrenatural, da observação conscientíssima e plena do controle absoluto. Por conseguinte, apesar da insólita estranheza dentro dos horizontes possíveis e indemarcáveis da ciência, da parte de Mirabelli, o psicodinâmico estudado por mim, portanto cientista de renome, inclusive pelo meu eminente amigo e filósofo Hans Drischer, da Universidade de Leipzig, que lhe fez diversas referências, quase por exemplo na sua parapsicologia recebida recentemente da Alemanha, a quem afirme ser axioma em metapsíquica não existe médio que não cometa simulações uma vez ou outra, seja pela força de querer persuadir, seja porque fale no momento da mediunidade, seja por não importar que circunstância, pecuniariamente folgado, milionário várias vezes, que prazer poderá ter Mirabelli em exercer a mediunidade, quando isso acontece com sacrifício ou sofrimento seu? Pergunta. E que lucro poderá ter quando lhe seria mais proveitoso dedicar o seu tempo em outros mistérios? Pergunta. A verdade é que na expressão psicodrama, a verdade é que na expressão psicografada do Dr. Almeida Nogueira, não bastante a descrença de uns, a indiferença de outros e a má vontade de muitos, a consistência, a inabalabilidade e a culminância do momento erguido pelos dons naturais de Mirabelli, através das turbilhonantes e multiformes demonstrações que tem dado ao mundo, faz dele o maior sensitivo, o maior motor psíquico de todos os tempos nesta esfera. Não se querem convencer disso os nossos patrícios, frívolos, politiqueiros ou ingratos, que não souberem homenagear na própria terra um reconhecido gênio universal como Santos Dumont. Pensem, entretanto, como pensaram, façam o que fizerem, ao luminoso e perene poder superior às maquinações e às contingências humanas. O que tem de ser será, pois, conforme sentenciou Kardec, em mensagem transmitida perante a Academia do Estudo Psíquico César Lambroso há tantos anos, primeiras observações com o médico Mirabelli, Diário de Santos, de 2 de dezembro de 1917. Uma entrevista com o talentoso escritor Dr. Henrico de Góes, Os Fenômenos Mediúnicos. O Dr. Henrico de Góes é um nome feito nas letras e os seus trabalhos têm merecido a atenção dos estudiosos. O seu livro sobre a bandeira nacional provocou alguns anos de discussão na imprensa que lhe valiam entrar para o Instituto Histórico Brasileiro, sendo que pertence ainda o distinto intelectual a importantes associações literárias e científicas, nacionais e estrangeiras. Intelectual de reputação, o Dr. Henrico Góes viajou pelos países europeus e aí viu muito e muito observou e estudou, adquirindo uma cultura filosófica sólida, revelando em um de seus trabalhos publicados há cerca de 4 anos. É um espírito aberto às mais exigentes investigações científicas. E estudando com amor os fenômenos do pesquisa, diz a verdade sem rebolso,
sendo um desses espíritos independentes que prefere a verdade com toda a sua nudez forte, sem os mantos doirados da fantasia a transgredir, aceitando tudo de acordo com as conveniências pessoais. Conhecendo o ilustre escritor, o seu espírito reto e claro, procuramos ouvi-lo sobre a personalidade original e notável do afamado médium brasileiro, Sr. Carlos Mirabelli. Sabíamos que o Dr. Henrico de Góes assistiria a uma manifestação mediúnica do reputado médium e quisemos que, com franqueza, nos expusesse a sua impressão sobre o Sr. Mirabelli, que produz fenômenos mediúnicos interessantíssimos e surpreendentes, dignos de estudo científico, como atestam nomes como o Dr. Seabra e Horácio de Carvalho. Dirigimos-nos à praia de José Menino, onde está hospedado no Palace Hotel, um dos mais confortáveis hotéis do Brasil. O senhor Dr. Henrico de Góes, e depois de encantadora palestra, disse-nos ao que íamos. E prontamente o brilhante escritor respondeu às nossas perguntas. Pergunta: qual é a impressão do conhecido médium Mirabelli? Resposta: a minha impressão é de que ele é um verdadeiro médium, do gênero desses que têm sido celebrizados nas experiências nos trabalhos de William Crookes, Lombroso, Akizakov, Flammarion, Paul Guiber, discípulo de Pasteur, comissionado para estudar a febre amarela em Havana e tantos outros. A propósito, vem a indagação do que seja propriamente um médium. No meu entender, considero um indivíduo de uma organização nervosa especial, misto de veículo e propulsor, de uma vibratibilidade extraordinária, assim como na esfera psíquica, por exemplo, há bons e maus condutores de eletricidade. Também há na esfera psíquica indivíduos mais ou menos vibráteis, em que força anímica ou, se quiserem, a faculdade medianíaca se condensa ou se desloca, em maior ou menor grau. Mirabelli apresenta sobre a generalidade dos seus êmulos duas particularidades interessantes. Primeiro, não cai em estado completo de transe, isto é, numa atitude cataléptica, letárgica ou sonambúlica, pelo menos nas ocasiões em que me foi dado vê-lo. Segundo, os fenômenos psíquicos obtidos com a sua interferência realizam-se geralmente à plena luz. Para um conjunto de circunstâncias e principalmente devido a esta última particularidade, Horácio de Carvalho, o mais profundo e mais consciencioso conhecedor dos estudos psíquicos do Brasil, o considera o maior médium até hoje aparecido. Pergunta: quais foram os fenômenos? Resposta: na sessão em que tomei parte, consistiram no seguinte: estalo nos móveis e impressão auditiva de que alguém estava tocando na louça da cozinha, sensação de que me sacudiam a manga do paletó e de mão invisível que deslizasse pelo meu braço. Uma toalha pendurada levanta-se à distância, sem o menor contato, por duas vezes. Um papel pendente na parede ergue-se como se fosse agitado por uma brisa ligeira e apresenta o aspecto de que se vai enrolar. Folhas de crotons num vaso onde há flores movem-se e encurvam-se elegantemente, diversas a um tempo. Uma caixa de papelão pousada na palma da minha mão gira vagarosamente. A aba do casaco da cunhada de Mirabelli, de pé e imóvel junto a mim, do meu lado esquerdo, dobra-se para cima, estando o médio ao meu lado direito imóvel também. O meu chapéu é levitado e tombado suavemente sobre a mesa, a meu pedido. Igualmente, a meu pedido é rasgado no ar, sem contato algum visível, depois de examinado por mim, um papel que eu mantinha seguro, ficando num retalho da minha mão, e outro cai ao soalho. Conservo esses dois pedaços de papel em que nenhum sinal se encontra de estranho ou suspeito. Sei que outros fenômenos muito mais sugestivos têm sido comprovados por pessoas de cultura e merecedores de crédito. Da minha parte, porém, apenas relato o que observei. Pergunta: tendo assistido a esta manifestação mediúnica, pode afirmar que não existe nenhum truque na produção desses fenômenos? Resposta: posso afirmar que não houve truque, tanto quanto tenho consciência de que nessa ocasião eu estava como estou agora, em plena posse da minha razão,
O pretexto de alucinação ou sugestão deve ser posto de lado, mesmo porque eu fortaleci o pensamento preconcebido de não me deixar sugestionar. Eu não perdia um só dos movimentos do médico, que se conservava sempre ao meu lado e às vezes até preso por mim. Quando os fenômenos se manifestavam à distância, a mesma fiscalização exercia sobre outras pessoas da casa, e é bom não esquecer que os fenômenos se observavam, quase todos, sob a ação da luz. Demais, não houve acenação ou aparato de espécie alguma. Foi surpreendente o médico deitado e indisposto, e eu já me ia retirar quando os fenômenos repetidamente começaram a evidenciar-se, registrando-se todos num curto espaço de meia hora a 40 minutos no máximo. Se o que vi não é realidade, então o brilho do sol, o movimento do mar, as mutações atmosféricas também constituem ilusões. Pergunta: assistiu já a alguma sessão de mediunidade antes da sua visita ao seu caso Mirabelli? Resposta: tenho assistido aqui no Brasil e na Europa a muitíssimas sessões de mediunidade, onde intitulada mediunidade, e como pesar ou prazer para a ciência, eu confesso, o que até hoje tenho observado em reuniões particulares e em sessões de vários denominados centros Vajalonga, e deixamos a entrada do Palace Hotel satisfeitos pela sinceridade com que nos falou a respeito das extraordinárias manifestações mediúnicas do seu caso Mirabelli. Na praia, o mar espumando estendia-se em ondas sobre ondas, enquanto entre um sulco de nuvens sorria o céu no seu esplendoroso azul. Extraordinários fatos de biopsíquica operados em Santos, no Diário de Santos, de 27 de janeiro de 1918. Ata da grande sessão de fenômenos realizada pelo notável médium brasileiro professor Carlos Mirabelli, na noite de 26 de janeiro de 1918. Aos 26 dias do mês de janeiro de 1918, a convite do senhor Dr. J. Marcondes de Souza, com a presença dos senhores doutores Carlos Augusto, professor José Panucci, coronel Maximiano Torres, coronel Arthur da Silveira, farmacêutico Francisco Barbosa, Fernando Maia, Isaac do Amaral, Luiz Mendonça, Antônio Tota, Rafael Alvarenga, engenheiro Oswaldo de Castro, Antônio Paranaguá, Ângelo Salvati, Vicente Vilas Boas, Noel Kausner, Antônio Bruce, Adolfo J. Lourenço, Salvador da Cunha, Joaquim Pereira Dário, professor Antônio de Felúcio, José Maximiano da Costa, Marcel Ferreira, Frederico Tranches, Hermelindo Fontes, Alberto Pinto Loureiro, Pascoal Tognócio, construtor Pedro Franco Pacheco, capitalista Domingo dos Santos e muitas outras pessoas, inclusive distintas senhoras, cujos nomes não podemos notar. O senhor professor Carlos Mirabelli realizou a sessão que vamos noticiar. Sessão, porém, tais provas foram além. Um leque que se achava sob a mesa foi visto levitar-se, abrir-se e mover-se como se mão delicada o sustentasse. Em seguida, uma campainha recebida 4 fortíssimas pancadas. Sétimo fenômeno. Este fenômeno, aliás, verdadeiramente assombroso, põe em relevo as extraordinárias qualidades mediúnicas do seu caso Mirabelli. Pela importância do fenômeno que abaixo constatamos a individualidade do ilustre médium, que já foi estudado por distintos cientistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, se apresentou na modalidade de um fenômeno que até hoje não foi verificado no Brasil. Eis o fenômeno. O senhor Carlos Mirabelli estava com uma cima de semos amarrado e ao mesmo tempo cercado por pessoas presentes. Repentinamente começou, em plena claridade de uma lâmpada de 100 velas e outras de 100 velas e outras de 50, as vistas assombrosas de todos, a desaparecer aos poucos, até sumir-se da sala, ouvindo-se então um forte rumor do gabinete de estudos. Correram todos ao gabinete. Este, porém, estava fechado à chave e aberto. Com surpresa geral, viram que o médium Carlos Mirabelli estava caindo em transe dentro do gabinete, sendo constatadas as pulsações pelo Dr. J. Marcondes, julgando todos que estivessem mortos. Depois de cerca de 15 minutos, o médico Carlos Mirabelli voltou a si.
Os circunstantes ficaram verdadeiramente impressionados pelo que viram. Foi uma perfeita desmaterialização que se operou, sendo que este fenômeno, como se lê nas obras dos grandes mestres, é raríssimo, demonstrado a alta potencialidade mediúnica do Sr. Carlos Mirabelli. As pessoas presentes facilitaram-no, felicitaram-no por este assombroso fenômeno, merecedor de ser amplamente divulgado, por se tratar de um fato sensacional e que só surpreende aqueles que não têm estudos de pesquisa. Este extraordinário fenômeno vem confirmar os excelentes resultados dos profundos estudos dos cientistas ilustres, como os senhores doutores Alberto Seabra, Horácio de Carvalho, Carlos de Castro, Capote Valente, Vital Brasil, Eurico de Góes e Felipe Ache, que já têm estudado e emitido abalizadas opiniões sobre o conhecido médico brasileiro. Prodígios da biopsica obtidos com o médico Mirabelli. Dr. Henrique de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro. Antiga Academia de Altos Estudos. Doutor em Hermetismo ad honorem pela Escola Superior de Ciências Herméticas de Paris. Diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.